Imagine um continente que já foi o centro da economia mundial, agora lutando para se manter competitivo. Empresas fechando as portas, indústrias saindo do continente, inflação disparando e governos sem respostas eficazes. O que aconteceu com a Europa? Nos últimos anos, a União Europeia tomou uma série de decisões que acabaram sabotando sua própria economia. Medidas que, na teoria, pareciam promissoras, mas que, na prática, geraram efeitos colaterais devastadores. Regulamentações sufocantes, crises energéticas autoimpostas, políticas ambientais radicais e até um modelo migratório que gerou caos no mercado de trabalho. E o mais curioso, muitas dessas decisões foram voluntárias. A Europa, ao tentar se fortalecer, acabou se enfraquecendo. Mas será que ainda há saída? Fique até o final, porque hoje vamos entender como a Europa sabotou sua própria economia e quais são as consequências desse erro histórico. Aliás, você acha que a Europa ainda pode se recuperar, ou já passou do ponto de não retorno? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber sua opinião. E antes de começar, já deixa o like para ajudar na distribuição do vídeo e se inscreve no canal para não perder conteúdos como esse. O modelo europeu, um gigante com pés de barro, a Europa já foi referência de desenvolvimento e estabilidade econômica. Mas por que o continente que dominou o comércio global agora luta para crescer? A resposta está em um modelo econômico que parecia sustentável, mas que se revelou um verdadeiro fardo. O Estado inchado e a asfixia do setor produtivo. Nos últimos anos, a Europa apostou em um modelo de altos impostos, regulamentações pesadas e um Estado cada vez mais intervencionista. O resultado? Empresas sobrecarregadas com custos operacionais elevados, burocracia sufocante e baixa competitividade no cenário global. Vamos a um exemplo prático. Carga tributária. Enquanto nos Estados Unidos, as empresas pagam em média 21% de imposto sobre o lucro. Na França, esse número chega a 31%. Leis trabalhistas rígidas na Alemanha e na Espanha. A demissão de um funcionário pode levar meses e custar fortunas em indenizações, desestimulando novas contratações. Regulamentações ambientais e sociais. Muitos setores precisam cumprir regras extremamente detalhadas, encarecendo a produção e inviabilizando certos negócios. Com tantos obstáculos, muitas empresas estão fugindo da Europa. Países do leste asiático, como a China e o Vietnã, oferecem mão de obra barata e menos burocracia. Até mesmo os Estados Unidos, com seu ambiente de negócios mais flexível, se tornaram um destino preferido para multinacionais que antes tinham sede na Europa. 2. O comparativo com os Estados Unidos e a China. Enquanto os europeus se afundam em regulamentações, a China adota uma abordagem agressiva para atrair investimentos. Nos últimos 20 anos, Pequim reduziu barreiras comerciais e criou incentivos fiscais para grandes corporações. O resultado? Um crescimento econômico exponencial, enquanto a Europa patina. Nos Estados Unidos, a situação é semelhante. Menos impostos, mais incentivos à inovação e uma cultura de livre mercado tornam o ambiente muito mais propício para negócios. Enquanto isso, na Europa, o excesso de regulamentação tem um efeito contrário. As empresas estagnam e o crescimento desacelera. 3. O modelo de bem-estar social está ficando insustentável. Outro grande desafio é o próprio sistema de bem-estar social europeu, que, embora tenha sido um pilar de estabilidade, se tornou caro demais para manter. Com uma população envelhecendo rapidamente e menos jovens entrando no mercado de trabalho, os custos previdenciários estão explodindo. Para bancar esses gastos, os governos aumentam impostos e criam novas taxas, tornando o ambiente ainda mais hostil para empresas e investidores. E isso nos leva ao próximo grande problema: a crise energética, um erro de cálculo que custou caro para a economia europeia. A crise energética. O tiro no pé das sanções. A energia é a base de qualquer economia. Se o custo da energia sobe, tudo fica mais caro. Produção, transporte, alimentação e até o funcionamento do próprio governo. Agora imagine um continente inteiro tomando uma decisão que dobrou ou até triplicou os preços da própria energia. Foi exatamente isso que aconteceu na Europa. A dependência do gás russo e o corte impulsivo por décadas. A Europa construiu sua matriz energética baseada no gás natural da Rússia. Era uma fonte confiável e relativamente barata. Mas em 2022, após a guerra na Ucrânia, a União Europeia decidiu cortar essa dependência abruptamente. O problema?
A Europa não tinha um plano viável para substituir esse suprimento a curto prazo. O resultado foi um choque energético sem precedentes. O preço do gás natural subiu mais de 500% em alguns países. Indústrias inteiras foram forçadas a reduzir a produção ou até fechar as portas. O custo de vida disparou e a inflação atingiu níveis recordes. Ou seja, as sanções contra a Rússia acabaram prejudicando mais a própria Europa do que o Kremlin. Enquanto isso, a Rússia redirecionou suas exportações para a China e a Índia, garantindo novas fontes de receita. 2. Indústrias fechando e fuga de empresas. Com os custos de energia tão altos, muitas fábricas simplesmente não conseguiram continuar operando. Indústrias de aço, fertilizantes e química, que dependem de grandes quantidades de energia, foram as mais atingidas. Exemplo prático: a BASF, uma das maiores empresas químicas da Alemanha, reduziu drasticamente sua produção e anunciou investimentos fora da Europa. A produção de alumínio e aço na Europa caiu mais de 30% em um ano, pois ficou mais barato importar do que fabricar localmente. Além disso, muitas empresas começaram a migrar para os Estados Unidos, onde a energia custa até 70% menos e há incentivos fiscais para grandes indústrias. Ou seja, a Europa não apenas perdeu competitividade, mas também empregos e inovação. 3. O desastre da transição energética mal planejada. A crise energética não foi apenas resultado das sanções. A própria política ambiental da Europa contribuiu para esse desastre. O fechamento acelerado de usinas nucleares e a dependência excessiva de fontes renováveis, como eólica e solar, tornaram o sistema instável. Exemplo real: vezes a Alemanha decidiu fechar suas últimas usinas nucleares em 2023, mesmo sem uma alternativa energética estável. O resultado? Teve que voltar a usar carvão, uma fonte muito mais poluente e cara. Ou seja, a tentativa de fazer uma transição energética sem planejamento adequado acabou criando ainda mais problemas. E isso nos leva ao próximo grande erro da Europa: as políticas ambientais extremas, que sufocaram ainda mais a economia. Políticas ambientais extremas. A utopia que saiu caro. Proteger o meio ambiente é essencial, mas quando políticas ambientais são implementadas sem planejamento econômico, o resultado pode ser um desastre. E foi exatamente isso que aconteceu na Europa. A União Europeia se colocou na vanguarda da Agenda Verde, mas as medidas adotadas tiveram um custo altíssimo para a população e para a indústria. Empresas fecharam, empregos foram perdidos e o custo de vida disparou. 1. Regulações sufocantes e custos explosivos. Para reduzir as emissões de carbono, a União Europeia impôs taxas ambientais pesadas e exigências rígidas para as indústrias. O problema? Os custos foram repassados para o consumidor. Exemplo prático: empresas europeias agora pagam até 10 vezes mais por licenças de emissão de coal em comparação com empresas nos Estados Unidos e na Ásia. A produção agrícola foi afetada por restrições no uso de fertilizantes e pesticidas, reduzindo a oferta de alimentos e aumentando os preços. Ou seja, os produtos europeus ficaram mais caros e menos competitivos, enquanto empresas de países como a China e a Índia, que não seguem essas regras tão rígidas, dominaram o mercado. 2. O fechamento das usinas nucleares. Um erro estratégico. Na pressa de adotar energias renováveis, países como Alemanha e Bélgica fecharam suas usinas nucleares, que eram fontes de energia limpa e barata. A ideia era substituir essa energia por eólica e solar. Mas o vento nem sempre sopra e o sol nem sempre brilha. Consequências: energia mais cara e instável, aumentando ainda mais o custo de vida. Dependência de gás natural e carvão, indo na contramão dos objetivos ambientais. Grandes empresas saindo da Europa para países com eletricidade mais barata. 3. Agricultura em colapso e protestos de produtores. As restrições ambientais também atingiram em cheio o setor agrícola. Em vários países, agricultores foram proibidos de usar determinados fertilizantes e obrigados a reduzir suas emissões de carbono. O que aconteceu? Queda na produção de alimentos, aumento dos preços e maior dependência de importações. Protestos massivos de agricultores, como os que ocorreram na Holanda, onde o governo tentou reduzir drasticamente o número de fazendas para cumprir metas ambientais. Ou seja, o excesso de regulamentações criou um efeito dominó. Encareceu a produção,
reduziu a competitividade da Europa e tornou a vida da população mais difícil. E agora chegamos a outro problema que aprofundou ainda mais a crise europeia: as políticas migratórias que sobrecarregaram o sistema econômico. Imigração em massa e a desestabilização do mercado de trabalho. A imigração sempre foi um tema polêmico, mas na Europa, ela se tornou um dos maiores desafios econômicos dos últimos anos. Com políticas migratórias extremamente abertas e pouco controle sobre quem entra no continente, o mercado de trabalho e os sistemas de bem-estar social foram sobrecarregados, criando um efeito dominó, que prejudicou tanto os trabalhadores locais quanto os próprios imigrantes. 1. O impacto econômico da imigração em massa. Nas últimas décadas, milhões de imigrantes chegaram à Europa, muitos deles sem qualificação profissional. A ideia inicial era que eles ajudariam a suprir a escassez de mão de obra, mas o que aconteceu foi o contrário: aumento do desemprego entre os trabalhadores locais, que passaram a competir com imigrantes dispostos a aceitar salários menores, vezes pressão sobre o sistema de seguridade social, com mais pessoas recebendo benefícios do governo sem contribuir proporcionalmente para o sistema. Baixa integração ao mercado de trabalho, já que muitos imigrantes não falam o idioma local ou não possuem qualificação compatível com as exigências europeias. Isso gerou um paradoxo. Ao mesmo tempo em que faltam trabalhadores em algumas áreas, há milhões de imigrantes desempregados. 2. O peso no sistema de bem-estar social. A Europa tem um dos sistemas de bem-estar mais generosos do mundo, oferecendo saúde gratuita, moradia subsidiada e benefícios para desempregados. O problema: esse modelo funciona bem quando há mais pessoas contribuindo do que recebendo. Com o envelhecimento da população e o aumento da imigração, os custos explodiram. Na Alemanha, os gastos com assistência social aumentaram em bilhões de euros nos últimos anos. Vezes na Suécia, 50% dos imigrantes ainda dependem de auxílio governamental anos após chegarem ao país. Na França, protestos surgiram após o governo tentar aumentar a idade da aposentadoria para cobrir o rombo nas contas públicas, ou seja, o sistema que antes era sustentável agora está em risco. 3. Conflitos culturais e problemas de segurança. Além do impacto econômico, a imigração em massa também criou tensões sociais e desafios de integração. Muitos países europeus estão lidando com um aumento da criminalidade em áreas onde a imigração descontrolada aconteceu. Exemplo: na França, protestos violentos eclodiram em diversas cidades após conflitos entre imigrantes e a polícia. Na Suécia, o governo admitiu que perdeu o controle sobre certas áreas, onde gangues formadas por imigrantes controlam o crime organizado. Em países como Dinamarca e Holanda, as políticas migratórias estão sendo revistas para limitar novas entradas e incentivar a deportação de imigrantes ilegais. Ou seja, a falta de planejamento na política migratória gerou impactos profundos na economia, na segurança e na estabilidade social da Europa. Agora, a grande questão é: a saída para essa crise? No próximo e último capítulo, vamos analisar quais são as opções da Europa e se ainda há chance de recuperação. O futuro da Europa e suas possíveis saídas. A Europa se encontra em um dilema crítico. As políticas que deveriam fortalecer o continente acabaram criando uma economia engessada, uma crise energética auto-infligida, um ambiente hostil para empresas e uma sobrecarga nos sistemas sociais. Mas será que ainda há saída? A resposta é: sim, mas com mudanças drásticas. Se a Europa quiser recuperar sua força econômica e competitividade global, precisará adotar medidas mais pragmáticas e menos ideológicas. 1. Reformas urgentes no mercado de trabalho e no bem-estar social. Para evitar um colapso fiscal, os governos europeus precisarão reformular seus sistemas de seguridade social, tornando-os sustentáveis. No longo prazo, algumas possíveis soluções incluem redução da carga tributária para incentivar investimentos e geração de empregos, flexibilização das leis trabalhistas, permitindo que empresas contratem e demitam com menos burocracia, revisão dos benefícios sociais, garantindo que sejam destinados apenas para quem realmente precisa. Se não houver mudanças, o risco de um colapso previdenciário e fiscal será cada vez maior.
2. Políticas energéticas baseadas em realidade e não em ideologia. A Europa precisa de uma matriz energética barata, segura e eficiente. Isso significa rever certas decisões equivocadas e buscar um equilíbrio entre sustentabilidade e viabilidade econômica. Possíveis soluções incluem reativação e ampliação da energia nuclear, que é uma fonte limpa e estável, vezes aumento da exploração de gás natural em países europeus, reduzindo a dependência externa, investimentos em tecnologias de transição, sem forçar mudanças bruscas que penalizem consumidores e indústrias. Se a Europa insistir em uma política energética ideológica sem levar em conta os impactos econômicos, os custos continuarão aumentando e a competitividade do continente seguirá em queda. 3. Revisão das políticas migratórias. A imigração não precisa ser um problema se for bem planejada. A Europa pode adotar um modelo mais parecido com países como Austrália e Canadá, onde os imigrantes são selecionados com base em qualificações e necessidades do mercado de trabalho. Medidas necessárias: maior controle das fronteiras e critérios mais rigorosos para a entrada. Programas de integração mais eficientes, garantindo que os imigrantes possam se inserir no mercado de trabalho. Fim da dependência excessiva de benefícios sociais, incentivando a autonomia financeira dos recém-chegados. Se essas mudanças não forem feitas, os conflitos sociais e os impactos econômicos da imigração descontrolada continuarão a crescer. 4. Redução da burocracia e incentivo à inovação. Se a Europa quiser competir com os Estados Unidos e a China, precisa facilitar a vida de empreendedores e investidores. Isso significa menos regulamentações sufocantes e mais incentivos para startups e indústrias estratégicas. Investimentos em tecnologia e inovação, permitindo que o continente se torne referência em setores de ponta. Parcerias comerciais mais agressivas, garantindo acesso a mercados estratégicos. A União Europeia tem tudo para voltar a ser uma potência global, mas para isso, precisa abandonar políticas que geram atraso e abraçar um modelo econômico mais dinâmico e competitivo. Considerações finais: a Europa ainda pode se recuperar? Sim, mas o tempo está contra ela. Se as mudanças certas forem feitas, o continente pode voltar a crescer e ser relevante na economia mundial. Mas se insistir nos mesmos erros, corre o risco de entrar em um declínio irreversível. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Europa ainda tem salvação ou já passou do ponto de retorno? Comenta aqui embaixo. Se gostou desse conteúdo, já deixa o like, compartilha com mais pessoas e se inscreve no canal para não perder nossos próximos vídeos.